Então eu falei para Deus, eu vou ter que repensar tudo sobre isso. Até aquele negócio do tempo da morte foi um start assim, tipo, eu vou estudar o que a Bíblia diz sobre isso. Em Eclesiastes 7,17, a Bíblia pergunta, por que você morreria antes da hora? Falando sobre comportamento. Então, primeiro, há uma hora ideal, genericamente falando, mas alguém pode antecipar. Antecipar ou postecipar, adiar, né? Porque Paulo escreve e diz, olha, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. Tem princípios que a gente pratica de acordo com a Bíblia que aumentam os dias. Tem outros que encurtam os dias. Então, essa hora não está tão inflexivelmente determinada. Mas o que é o antes da hora, a hora certa, ideal, genérica? Em Jó 5,26, a Bíblia fala a respeito de partir em robusta velhice, como se colhe o feixe de trigo no tempo certo, que é quando ele está maduro e não verde. Então a Bíblia está dando a entender que a hora da partida, genericamente, podendo trabalhar inúmeras exceções, ela não vai acontecer, ou não deveria acontecer quando nós estamos verdes, ainda novos, né? Podemos discutir exceções de gente que é perseguida pelo Evangelho, martirizado, sim. Embora Paulo e Pedro morreram não de causa natural, mas já em boa velhice também, né? Mas a gente pode trabalhar exceções, mas atribuir a Deus a hora e a razão da morte não faz o menor sentido. Então quer dizer que se uma pessoa tirou a própria vida, a gente vai dizer que Deus quis, que era a hora e tinha que ser daquele jeito. E anular a responsabilidade da pessoa. Então eu comecei a enxergar na própria escritura, peraí, eu muitas vezes eu usava um texto totalmente fora do contexto. Por exemplo, quando Paulo fala, para mim o morrer é lucro, partir estar com Cristo incomparavelmente melhor. Então um dia um amigo chamando minha atenção falou, Subiraci, cuida, nós precisamos de você, do seu dom. Eu falei, partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele falou, cara, primeiro é muito covarde você falar isso e imaginar que você pode deixar a mulher, filhos para trás e um ministério incompleto. Ele falou, segundo, você deve estar equivocado achando que a hora de morrer só desliga o disjuntor, caiu aquilo, está resolvido. Ele falou, a maioria que não se cuida não dá sorte de partir na primeira, não. Eu falei, como é que é? Ele falou, cara, a maioria vai para uma cama, vai sofrer, vai incomodar a família. Eu nunca tinha nem pensado nisso, eu achava que só o disjuntor ia desligar e cair. E segundo, ele falou, cara, como é que fica o cumprimento do propósito? E Deus me chamou a atenção, eu fui estudar Filipenses 1. Então Paulo está falando do aperto. Ele diz, eu tenho desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês eu julgo necessário ficar para dar mais fruto. Então ele falou, no meio do aperto, apesar de egoisticamente falando, para mim partir é melhor, é muito mais inteligente eu aproveitar a pequena janela da minha existência nessa terra, se comparado com a eternidade, para dar fruto e cumprir o propósito. E ele diz, eu escolho ficar. Então ele basicamente está dizendo que o céu pode esperar, e a gente tem a eternidade toda para usufruir o céu. Mas tem muito crente desistindo até do propósito, sendo negligente, em nome de, é melhor para mim que eu parta e vá embora. E a ideia e o conceito nunca foi esse. Nesse mesmo ano, 2013, antes de ouvir o testemunho do Canuto, o Gustavo Bessa, o marido da Ana, um dia a gente se encontrou pela primeira vez, e já na primeira conversa, velho, ele chegou junto, do meu peso. Ele falou, Subiraci, você ouviu falar de um avivalista escocês chamado Robert Murray McCheyne? Falei, já. Conhece as frases dele, declarações dele? Falei, já citei algumas no meu livro, acho que na época eu tinha colocado no De Todo o Coração. Falou, você conhece a mais célebre? Falei, aí já não sei dizer. Ele falou, se você não sabe, você não conhece. Ele falou, a frase mais célebre do McCheyne, ele proferiu no leito de morte. Ele falou, detalhe, ele morreu antes dos 30, com 29 anos. E a frase dele foi, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Referindo-se a limitação. Pô, o cara que foi um dos maiores avivalistas da Escócia, chacoalhou a Escócia, estava lamentando, se eu tivesse cuidado da minha saúde, eu poderia levar a mensagem, agora não vou poder. Então ele impediu o cumprimento do propósito. Então essas coisas meio que foram se somando, juntando as peças do quebra-cabeça. E aí eu falei para Deus, me dê um ano. Eu preciso, era finzinho de 2013, falei, eu preciso pelo menos até o final de 2014 repensar tudo. Então eu passei a estudar a Bíblia e eu brinco que eu descobri uma outra Bíblia sobre o cuidado do corpo, que é o que eu vou ensinar coisas que eu nunca enxerguei, que eu não sei se a gente não queria ver, se é na cegueira, se, né, não vou inventar um motivo, pode ser vários, eu tenho várias possibilidades para o fato da gente não enxergar, não falar muito, ensinar de maneira distorcida. Mas foi nesse processo, alguns meses depois, que eu conheci o Dr. Alden.
Fui fazer uma consulta com ele porque o pastor Márcio Valadão pediu. Não é nem porque eu achava que precisava, tal. E nessa ele me pegou de jeito, né? Eu falei, doutor, muito ruim. Ele falou, é melhor do que eu esperava para alguém como você que não se cuida, né? Mas no meio de toda a conversa, eu lembro que eu falei para ele, não, é que Deus está falando comigo sobre essas coisas, eu achando assim, tipo, vou arrasar, né? E quando eu falei isso, ele falou assim para mim, ele falou, Luciano, eu também sou pastor e pregador. Ele falou, algo frustrante para mim é ver um cara chorar depois da mensagem no apelo, dizendo eu vou mudar, e você imaginar que lá pro meio da semana ele já esqueceu aquilo tudo. Ele falou, isso também te incomoda como pregador? Eu falei, acho que todo pregador vai partilhar esse sentimento. Ele falou, pois é, assim que eu tô me sentindo com você do outro lado da mesa, dizendo, Deus está falando comigo. Imaginar que você vai sair daqui daqui a pouco e já não está mais tocado já. E de repente trocar de lado e enxergar para aquela perspectiva mexeu comigo. Sim. Mexeu com meus brios. Aí ele olha para mim e fala assim, mas você concorda que se esse cara que chorou lá no apelo lesse mais a Bíblia, isso ia ajudar ele a ter uma consciência que favoreceria a mudança? Eu falei, com certeza. Eu falei, então eu quero te pedir algo. Ele falou, leia mais a minha Bíblia. Ele botou entre aspas. Eu falei, o que é a sua Bíblia? Ele falou, leia sobre saúde. Ele falou, cara, você é um cara curioso, você vive fazendo pergunta toda hora sobre tudo. Ele falou, se você entender o funcionamento do corpo, né, não apenas limitações, eu acho que a gente tem que imaginar assim, o quão perfeita é a estrutura que Deus criou. O que está disponível, né? O que dá para fazer com isso aqui, né? Então ele falou, isso vai mudar. Eu saí do consultório com uma relação bibliográfica de materiais para ler, que também, obviamente, o entendimento bíblico moldou minha fé e a doutrina, mas aquelas coisas que não estavam em conflito de forma alguma me ajudaram a ampliar a percepção de algumas coisas. Então assim, eu sempre dizia que dormir era perda de tempo. Eu falava isso. Minha esposa ficou chocada quando nós casamos, porque eu falei, ó, se tivesse um comprimido que desse para tomar e não dormir, eu tomava. Um dia o médico falou, ainda bem que você não descobriu, porque o comprimido já existia. E minha esposa dizia, como que alguém não quer dormir? Ela dizia assim, uma coisa tão importante, não é necessário dizer, perda de tempo. E nesse dia na conversa... Quero produzir. E eu falei, eu durmo de 4 a 6 horas no máximo. E tá bom, meu corpo não precisa mais do que isso. Ele falou, não, você tá enganado. Não tá bom coisa nenhuma, porque seus exames estão mostrando que não tá nada bom. Ele disse, seu corpo habituou com essa violência que você faz, ele tá adaptado nesse momento e você não percebe o dano que tá fazendo. A conta vai chegar. A conta vai chegar. E ele falou assim, ele também... bateu de jeito quando eu falei dessa questão do descanso, porque ele falou assim, cara, quando eu falei que dormir era perda de tempo, ele falou, eu fico impressionado quando eu encontro alguém mais sábio que o próprio Criador. Tipo assim, ele faz o corpo com uma necessidade de dormir 8 horas, e você vem dizer que isso é perda de tempo e que não precisa e tal. Tem um texto de Eclesiastes, falando do machado, diz assim, se estiver embotado ferro e não se afiar o corte, tem que botar mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Então você imagina o lenhador, tá rachando lenha, alguém falando, vai afiar o machado, tem tempo para perder com isso. Isso é perda de tempo. Não é perda de tempo, porque o tempo que ele gasta afiando o machado vai fazer com que ele produza mais, com menos tempo, com menos energia. Então assim, qual a inteligência de dizer não afia o machado? Agora, qual a nossa inteligência de dizer a gente não para descansar porque tem que produzir? Quer dizer, como é que vai ser essa produtividade sem descanso?